Vamos orar. Pai, tua palavra é clara, porque ela fluiu, Senhor Pai, da tua mente perfeita. Ó Deus, e tu é luz, e tudo que flui de ti, Senhor Pai, emana apenas luz, luz perfeita, luz bendita, na face do teu Filho. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que nossas mentes, Senhor Deus, ao contrário da tua palavra, Senhor Deus, não nasceram retas, puras, ó Deus, capturadas, Senhor Deus, por todo tipo de paixões e concupiscências. Nossa mente meramente foi escrava, Senhor Pai, dessas paixões. E, Senhor Pai, existiu durante muito tempo apenas para justificar, Senhor Pai, nós centralizarmos a história em nós, olharmos o mundo, Senhor Pai, a partir de nós como o centro. Isso é a história de todos os homens, centrados em si mesmo, e só um milagre eterno, Senhor Pai, do poder eterno, do Teu Espírito soberano, pôde nos fazer, Senhor Pai, renascer. E agora nós precisamos, Senhor Pai, de ser alimentado continuamente pela Tua Palavra, mas agora nossos corações, Senhor Pai, nossas mentes estão inclinadas para Ti, pelo Teu poder e misericórdia sobre nós. Que nesta noite, Senhor Pai, nós então sejamos conduzidos, Senhor Deus, não como quem, Senhor Pai, não como as mulas, como, Senhor Deus, Tu disseste na Tua palavra, mas como as ovelhas que seguem o pastor, Deus. Nossas novas naturezas encontram em Tua palavra toda a pastagem verdejante que a nossa, Senhor Pai, nosso novo coração, Senhor Pai, anseia. Nós podemos agora dizer para o Teu Filho que a Tua palavra, Senhor Pai, é a nossa comida, Senhor Pai, a Tua vontade é a nossa bebida. E nós não podemos viver, Senhor Pai, sem esse ar, sem essa comida e sem essa bebida. Então alimente-nos, Senhor Pai, por misericórdia, e nos faça crescer a imagem do Teu Filho. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós começamos hoje falando sobre Jeremias, não é? Jeremias dizendo, amém, Senhor. A história dos profetas é uma história de estarem na contramão do mundo. Quem não quer viver assim, realmente não pode ser chamado, não foi chamado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vimos como Jeremias, ele viveu num sentido, na contramão da sua geração, da sua cultura. Mas nós cantamos um hino que fala como Deus falou com Ezequiel, né, que viveu a mesma coisa, e Deus falou para ele assim, eu te mando para o meio de escorpiões. Não é? E Ezequiel temeu, mas ele foi. Não é? Ele viveu uma vida que realmente estava de maneira oposta àquilo que a cultura dele, mesmo sendo uma cultura que teoricamente tinha a palavra de Deus, vivia. E cada profeta tem a mesma história. Ser convocado para, por exemplo, pilotar uma das fortalezas voadoras da Segunda Guerra Mundial era saber que as suas chances de voltar eram quase nenhuma, não é? Quando alguém completava 24 missões, estava livre da guerra, podia ir para casa e nunca mais ia ter que voltar para a guerra. Mas quem completava 24 missões, quem conseguia levantar voo 24 vezes e voltar? Não é? Os que conseguiram, como Memphis Belly, ficaram famosos, não é? Porque aqueles garotos levantaram voo 24 vezes, fizeram missão na Alemanha e voltaram, às vezes, com o avião todo avariado, não é? Quase caindo, mas eles conseguiram fazer todas as missões, não é? Sem morrer, o que era muito, muito raro. Os profetas não conseguiam, queridos. Ser chamado como profeta de Deus era quase a morte certa, não é? Raros puderam completar a sua história. Jesus disse, Jerusalém que mata os profetas, porque essa foi a história. Os profetas nunca foram vistos como relevantes pela sua geração. Certa vez o rei de Israel mandou um mensageiro buscar ajuda para uma dificuldade enorme que ele estava, mas foi procurar um encantador lá em outra nação. E no meio do caminho, quando ele estava indo na missão de Acabe,
Elias parou e disse assim: por quê? Não há profeta em Israel? Por que o rei de Israel está mandando você ir lá? E Elias sabia de tudo, não é? E Elias falou para ele: volta lá e fala com o rei, isso. E quando a pessoa voltou e falou para o rei: olha, eu estava indo fazer o que o rei mandou, mas no meio do caminho um homem me parou e falou isso. Ele: como é que ele estava vestido? Aí ele falou: é Elias, o perturbador de Israel. É assim que Elias era conhecido, o perturbador de Israel. Sabe como Jeremias era conhecido? Terror por todos os lados. Então, se nós misturamos a palavra de Deus a algo, seria melhor que nós deixássemos tudo, não é? Se nós queremos ouvir sermões apenas para misturar ele com as ideias que o mundo tem sobre a vida, sobre o coração, sobre a alma, seria mais adequado nós pararmos de ouvir sermões, pararmos de ler a Bíblia e abraçarmos aquilo que nós achamos que de alguma maneira pode nos orientar no meio da escuridão. Se nós não pudermos falar, como Davi, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, e que sem ela eu estou na mais completa escuridão. Se você achar que há um pouquinho de luz no humanismo à sua volta, vai lá, abraça essa luz, porque por que alguém, não é? Por que alguém aumentaria a sua culpa? Por que alguém se exporia a estar numa situação pior do que a nossa geração? Não é? Que não mistura as coisas. Porque alguém aumentaria a sua maldade? A maldade do ser humano diante de Deus já não é grande o suficiente, não é? Porque alguém pegaria o evangelho e misturaria ele com o humanismo secular, e pegaria a revelação de Deus e misturaria com a psicologia secular e faria algo, não misture, não é? Deus disse que o povo de Israel fez duas maldades: deixou a ele o manancial de águas vivas e pegaram outras coisas. Essas pessoas nunca deixaram Deus de verdade, no sentido que nós imaginamos. Elas continuaram dizendo que serviam o Deus de Israel. O problema é que elas misturaram as coisas. Elas começaram a pegar um pouco do Egito, um pouco da Babilônia, um pouco do mundo, do homem, e foram misturando com as coisas de Deus. E o mundo, pelo menos, pode dizer que, olha, nós sempre bebemos de cisternas rotas, de uma cisterna ruim para outra cisterna ruim, então a gente ficou buscando as cisternas para matar a nossa sede. Mas Deus diz: não vocês cometeram uma dupla maldade. Vocês abandonaram o manancial das águas vivas e cavaram. Então eu acho que a palavra de Deus para nós, por exemplo, o que Elias disse em 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal é Deus, então siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Você vê, Elias está dizendo simplesmente o óbvio. Você acha realmente que mentes como Bertrand Russell, Nietzsche vão te levar à paz? Esses homens que sequer puderam viver em paz e morrer em paz, eles têm uma receita para a sua paz? Ou vocês acreditam que quando Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Elias está dizendo: se vocês acham que Bertrand Russell, Nietzsche, Freud, se você acha que eles têm descanso para vocês, siga-os, abrace-os. Se vocês acham que o Cordeiro de Deus, que disse: vinde a mim, estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, se ele é Deus, siga-o. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Não fique no pior lugar de todos os mundos. Como eu disse hoje de manhã, eu estava falando sobre esse assunto, mas eu lembro que no meio eu falei, o verme que nunca morre, para quem cocheou entre dois caminhos, será muito pior do que quem só andou na escuridão, sem saber nada a respeito.
Josué faz a mesma coisa com Israel, que estava fazendo exatamente a mesma coisa, querendo misturar os deuses das nações em volta com o Deus vivo. E Josué disse assim em Josué 24: porém, se vos parece mal seguir o Senhor, escolhi hoje quem vocês vão servir, ou os deuses a quem serviram os vossos pais, porque quem deu origem a eles, Abraão e os seus pais, eram pagãos. Abraão, até 75 anos, adorava a lua. Então ele diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Tudo bem, se parece mal, sigam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você vê, Josué está se colocando como os profetas aqui, sozinho. Ele está dizendo: olha, se todos vocês, multidão de Israel, quiserem seguir os deuses, o mundo, a sabedoria humana, aquilo que a sabedoria humana criou, tudo bem, siga-os. Porque se parece mal a vocês seguir a Deus, não fiquem no meio do caminho. Eu acho que a nossa geração de cristãos está no pior de todos os lugares. Não é? Porque está na hora de todos nós ouvirmos o que Elias está dizendo. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Quando as coisas ficarem difíceis, vocês vão ficar indecisos? Vocês estão em dúvida? Vocês acreditam na palavra de Deus? No que vocês acreditam? Não é? Então, quando eu leio uma história no Antigo Testamento, eu quero ler ela em seus próprios termos, e eu quero deixar o fluxo dela me contar aquilo que a Bíblia está querendo nos mostrar. Nós jamais devemos querer forçar as nossas ideias em algum lugar da Bíblia, ou algum lugar da história. Não é? Quando falamos de Ezequiel, de Elias, de Josué, não é? De Jeremias, não importa quão verdadeiras sejam as nossas ideias, nem assim você pode impor ela a um lugar da Bíblia. Ou seja, mesmo quando o pensamento que você tem é correto a respeito de um assunto, você não pode colocar ele em outro lugar da Bíblia e dizer que aquele outro lugar está falando a mesma coisa quando não está. Que dirá quando são ideias humanas, não é? Então, como nós acreditamos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, nós acreditamos sempre que a Bíblia é rentável para todos os homens, em todas as épocas, inclusive no século 21, no Rio de Janeiro. Hoje é que dia? Dia 20 de junho? 20? 20 de junho de 2021. Eu acho totalmente relevante a palavra de Deus para nós, por ela ser eterna. Como o Novo Testamento remonta e se conecta com a história, e como ele chega para frente e se conecta com a nossa vida. Como ele se conecta perfeitamente com o Velho Testamento, e como ele avança esses 2000 anos e se conecta perfeitamente com a nossa vida. Então é uma coisa emocionante cada vez que você está com a Bíblia sozinho. E o ponto principal que a gente vê em uma história do Antigo Testamento inspirada por Deus é totalmente captada centenas de anos depois, séculos depois, no Novo Testamento, de uma maneira mais clara ainda, e se torna totalmente, radicalmente relevante para todos nós aqui nessa noite, em 2021. Então é emocionante, e eu espero que isso seja para todos nós assim. Então em 1 Reis 18, e como o Novo Testamento capta essa história, e a diferença que ela faz para nós hoje é fundamental. Nós precisamos então, sempre quando olhamos para histórias assim, olhar um pouco do que está acontecendo, porque aquilo está acontecendo. E a grande questão é essa: até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando nós vamos estar sempre sobre a influência de algum pensamento do humanismo secular?
nós devíamos então abraçar. Olha o mundo à sua volta. Você acha que é bom? Você acha que há luz? Você acha que está indo na direção certa? Você está olhando para o mundo, para a nossa sociedade, acha que ele está indo em direção à paz, justiça e alegria, como o reino de Deus? Não sigam. É o que Elias está dizendo. Se vocês acham isso, sigam. Se vocês acham que Deus é Deus, sigam, mas não fiquem cocheando entre esses dois caminhos. Então, aqui já se passaram 100 anos desde que o rei Davi governou um povo de Israel unido, todas as tribos sob o mesmo rei. Já faz 100 anos. E o reino agora não está mais unido assim. Nós sabemos que o neto de Davi agiu de tal maneira que dividiu o reino, e agora há o reino do norte e o reino do sul, Judá, não é? Judá e Benjamim e as outras 10 tribos. E no reino do norte o rei é Acabe, não é? E ele abandonou completamente o Senhor. Nós temos que entender que tanto o reino do norte quanto o reino do sul era Israel, eram os 12 patriarcas, eram os 12 filhos de Jacó. Mas agora o reino tem 10 tribos e o reino tem 2 tribos, mas todos eles são o povo da aliança. Então, mas o reino do norte, o rei Acabe, ele abandonou Deus completamente, ainda que ele é descendente segundo a carne de Abraão e todas essas coisas, e ele abandonou o verdadeiro Deus e ele adora Baal. Sua esposa é a infame Jezabel. Se eu posso, eu só tenho coisas negativas para dizer de Acabe, mas eu tenho que dizer de Acabe que ele realmente seguia Baal, não é? E Jezabel também. E o principal profeta de Deus na época, então, era Elias. Como eu disse, os profetas estavam sempre em desconexão, não somente com o mundo, mas às vezes, e quase todo o tempo, eles estavam em desconexão com o povo visível de Deus, com a igreja visível, não é? E ele é o principal profeta da época. Então houve fome por 3 anos na terra, porque não havia água. Nós sabemos o quanto isso é sensível. Nós podemos achar que temos muitas tecnologias e somos muito avançado, mas se passasse 3 anos sem chover, nós teríamos os mesmos problemas. Você vê que toda hora, a gente está no inverno, né? Os governos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ficam preocupados no inverno, começam a dizer: as represas estão baixas, economiza energia, vai faltar energia se nós continuarmos consumindo, porque tem pouca água, não é? A água das represas que geram energia estão muito baixas, e a água para a agricultura então está menor. Imagine 3 anos, logo nós não teremos energia elétrica e não teríamos nossos supermercados cheios, e isso com toda a tecnologia que nós temos. Agora imagine aquela época, desprovido dessas tecnologias, ficar 3 anos num lugar do mundo que já é seco, já tem um clima seco, 3 anos sem chover. Todos ficam meio que desesperados, porque mesmo um rei como Acabe, mesmo pessoas que têm poder, vão fazer o que se não chove? Não é? E para Acabe, há uma pessoa que é culpada. Imagine quando a pior desgraça acontece. Imagine se agora, no meio dessa pandemia, descobrisse e chegasse à conclusão de que Josemar era o responsável. Que desgraça, não é? Você está nesse lugar em que uma coisa está devastando a vida de todo mundo, e escolhem uma pessoa para ser o culpado disso. Ele é o culpado, ele é o responsável. E para Acabe, Elias era o culpado. Por quê? Porque Elias tinha dito assim em 1 Reis 17:1: ora, Elias o tesbita de Tisbe de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto sob a minha palavra. Isso aqui é terrível, porque eu não estou falando só de chuva. Ele está dizendo que nem aquele orvalho de manhã cedo, quando está tudo meio molhadinho, e ele diz: não vai ter. Vai ser uma sequidão total. Durante 3 anos, Acabe. E até eu falar, não vai chover. Então é óbvio que Acabe culpava Elias.
Mas depois desses 3 anos, dessa tragédia, que, como eu disse, seria uma tragédia agora, no nosso mundo, nós ficaríamos sem energia e ficaríamos sem reabastecimento em nossos supermercados, toda a cadeia produtiva ia começar a complicar, já que a gente fala muito sobre água, não é? Água. Mas a população gasta pouca água, não é? A gente gasta uma quantidade muito pequena de água. Por isso, quando fala assim, temos que economizar água, é quase que uma perda de tempo, não é? Porque a agricultura e a indústria gastam quase toda a água que é gasta. Não somos nós, mas é óbvio que somos nós, porque é a gente que vai comer o que a agricultura produz. Mas uma maçã pronta para comer, gastou quase 12 mil litros d'água. Uma maçã. Para ficar pronta, não é? Para ficar prontinha para você comer. Quando você come uma maçã, você está bebendo 2 mil litros d'água, que foi gasto para aquela maçã ficar naquele jeito. Irrigar para a agricultura gasta quase tudo. A população, mesmo por maior que seja, ela no dia a dia, tomar banho, lavar, tal, não gasta quase água, não é? Então você vê a situação. Então, depois desse tempo todo, as coisas estavam prestes a mudar. Em 1 Reis 18:1, a Bíblia diz: depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, no 3º ano daquela seca: vai, se apresente a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Não era legal. Imagina, como eu falei, se todo mundo achasse que eu era o cara responsável pela pandemia, e o cara que tem o poder, que me odeia, acha isso também, e Deus fala para mim, você vai lá agora e vai falar com ele. Não é uma boa. É por isso que os profetas, eles estavam sempre morrendo, né? Então ele ia falar, ele tinha que ir lá e se apresentar, e Deus disse, mas não cometa o erro de pensar que para Elias, para nós, isso é verdade. Não cometa o erro, você e eu, de pensar que porque Deus decretou uma coisa, e que uma coisa certamente vai acontecer, que você não tem que orar por causa disso. Porque é isso que as pessoas quase sempre falam. Elas acham que se Deus sempre fará a sua vontade, elas não devem orar. Porque, estranhamente, um coração caído acha que a beleza da oração é contrariar a Deus. E algumas pessoas dizem para nós assim, olha, se Deus vai fazer a vontade dele, para que eu vou orar? A pergunta que você devia fazer à pessoa é o seguinte, e por que você queria contrariar a vontade de Deus? Não é? Isso parece um demônio querendo orar, não é? Quer dizer, se eu não puder frustrar Deus, eu não quero orar. Nós oramos por razões totalmente diferentes. Deus disse que ia chover, mas Deus, ele não ordena apenas o fim, ele ordena os meios. Por exemplo, Deus vai salvar, mas ele disse, eu vou salvar através da pregação. Ele ordena o fim e os meios. Quem vai ser salvo? Quem ele chamar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus pregou, nós vimos e disse, Pai, eu te agradeço. A Bíblia diz que ele exultou no seu coração, porque foi do teu agrado ocultar isso dos sábios e revelar aos pequeninos. Ele agradou, ele se alegra, ele agradece a Deus tanto por revelar aos pequeninos, como por ocultar aos sábios. Ele não agradece só, eu te agradeço por revelar os seus pequeninos e, misericórdia, os sábios não conseguiram alcançar. Não, eu te agradeço, porque foi do teu agrado revelar os pequeninos e foi do teu agrado ocultar isso. Ele está orando, ele está se regozijando. Se Deus ordena um fim, ele ordena os meios. E vai haver um confronto aqui até que a chuva caia, não é? E você vai ver como Elias vai orar. Nós devemos acostumar a orar sobre tudo. E é porque nós oramos pouco, é que nós não nos deleitamos e a gratidão não parece ser aquela companheira que devia ser nas nossas vidas. Se tu orar a Deus agradecendo de manhã, amanhã, quando amanhecer, Senhor, obrigado por ter feito o sol nascer. Ó Deus, eu não mereço o brilho do sol no mundo. Se você fizer isso, você vai ser grato pelo sol. Mas como você não faz, porque você acha que o sol vai nascer amanhã, então isso não faz parte das suas orações, você não é grato pelo sol. Você acha que o sol tem que nascer amanhã, que é o seu direito.
Quando nós oramos sobre tudo, nós recebemos tudo como um presente de Deus, porque o sol nascer amanhã. Mas como você não ora agradecendo, como você dá aquilo por concedido, então você não pode estar em comunhão com Deus por todas as coisas que Deus faz. Mas quando nós oramos sobre tudo, tudo é especial para nós, não é? Você vai ver a mãe de Samuel dizendo: eu te agradeço por esse menino por quem eu orei. Ela está tão grata a Deus por ter um filho. Todos os filhos são uma dádiva de Deus, mas as pessoas não estão tão felizes quanto Ana, porque elas não oraram, não é? Então elas acham que ter filho é uma coisa mecânica da natureza. Sol nascer é mecânico, respirar é mecânico. Então a pessoa passa o dia e ela não sente gratidão a Deus por respirar o seu ar, andar na sua terra, sentir o cheiro das suas flores, ver a sua beleza de cores no mundo, não é? Como nós cantamos, tua beleza está em cada cor do céu. Mas se você olhar a cor do céu como uma coisa automática da natureza, então você não consegue ver beleza, teu coração não fica terno. Então Deus disse que ia chover, mas Elias vai orar. Aprenda isso, misture tudo em oração, sabe? Agradeça a Deus pelo nascer do sol, pelo pôr do sol, pelas estrelas que você vê. Então o teu coração vai estar sempre acompanhado de profunda gratidão a Deus. Mas nós começamos a acostumar com o que Deus faz e não somos gratos porque damos por concedido. E isso cega os nossos olhos para Deus, em vez de vermos Deus todo o tempo. Então o confronto real começa em 1 Reis 18, 16, 18. A Bíblia diz: quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Eu disse que Elias era conhecido assim, não é? E Elias diz: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a tua família e a família do teu pai têm perturbado. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins, não é? Vocês que são a família mais importante, não é, em status de Israel, que conduziu as pessoas a uma visão de Deus como líderes do povo de Israel, vocês conduziram para o lado oposto, não é? E ele está dizendo para ele: você acha que essa fome é o problema, Acabe? Como você responderia isso? Você acha realmente que os problemas da sociedade, esse é o problema do mundo? Você acha que realmente o problema do mundo é a morte, as doenças? Elias dizendo: você e seus profetas, os profetas de Baal, estão prestes a ver alguns problemas de verdade. Eu não sou o problema, eu não sou o perturbador de Israel, não é? O Deus Todo-Poderoso, cuja palavra você despreza e cujo valor você destrói com a sua adoração a Baal, ele é o seu problema. Qual é o problema do nosso mundo, queridos? Sabe qual é o problema do nosso mundo? O nome dele é Deus, Yahvé. Esse é o problema do mundo. Porque quando esse Deus não é por nós, quando esse Deus é contra nós, então a onipotência está contra nós. Sabe qual é o problema da nossa sociedade? Não é as carências que infelizmente até a igreja identifica. É porque ela jaz no maligno e Deus é contra ela. Nada que ela faz prospera, nada que ela faz funciona, nada que ela faz leva os homens à paz, ao equilíbrio. Pelo contrário, quanto mais ela multiplica as suas ideias, mais deprimida, perturbada e infeliz ela é. Porque o problema do nosso mundo não é aquilo que nós identificamos como problema. O problema do nosso mundo é Deus. Jesus diz assim: eu vou mostrar quem vocês deviam temer. Vocês deviam temer aquele que depois que matar, coloca no inferno. Vocês estão temendo as coisas erradas, porque vocês não veem o problema. Ele está dizendo: sabe qual é o teu problema, Acabe? Não sou eu, o teu problema é Deus. Ele é o seu problema. Como você está prestes a ver,
Eu, Elias, sou apenas uma voz. Ezequiel era uma voz. Daniel era uma voz, mas nós não éramos os problemas. Nós não somos o problema de Israel. Jeremias não era um problema de Israel. Mas nós costumamos ver aquilo que nos contraria como nosso problema. Nós costumamos sentir pela voz que diz algo que é exatamente contrário aos desejos do nosso coração, como se aquela voz fosse o problema. Então, em 1 Reis 18:19, Elias continua: Acabe, agora, pois, manda reunir todo o povo de Israel no Monte Carmelo, todo Israel. Este será um grande espetáculo, né? Ele prossegue. E a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem da mesa de Jezabel. 850 profetas. Nós estamos aqui e supostamente esse é o povo de Israel, né? Essa é a igreja visível de Deus. E nós temos 850 profetas aqui de Baal. Não diria que a proporção hoje de quem prega mero humanismo secular seja muito diferente. E de quem mais as pessoas que se dizem povo de Deus ouvem, seja diferente nos nossos dias. Como em dia nenhum. Eu estava lendo no início um sermão de um puritano, de 400 anos atrás, mas você viu ele dizendo como as pessoas eram totalmente centradas lá no homem, nas ideias do homem, na genialidade do homem. Essa é a história. Então, ela tem o seu próprio ídolo especial e grupo de profetas, e é por isso que ela perseguiu todos os profetas de Deus. Os profetas, não é que existia só Elias, mas eles estavam sendo mortos, caçados. Não é? Em 1 Reis 18:4, enquanto Jezabel estava eliminando os profetas de Deus, Obadias, ele reuniu 100 profetas e escondeu eles em 2 cavernas, 50 em cada uma, e ficou fornecendo água e comida. É óbvio que não era fácil alguém esconder 50 pessoas em cavernas e outras 50 em outra caverna e levar água e comida sem ser percebido. Não é? Óbvio que era uma missão difícil. Então diz assim, 1 Reis 18, 20 e 21. Assim Acabe enviou a todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear entre 2 caminhos? Na versão minha aqui diz assim: até quando vocês vão ficar mancando entre 2 opiniões diferentes? Até quando vocês vão ficar a vida inteira? Afinal de contas, quem conhece a alma humana? O homem ou Deus? Quem sonda o coração humano? O homem ou Deus? Até quando vocês vão ficar cocheando entre as 2 opiniões? Se a opinião dos homens conduz você, siga de todo o coração, aplique tudo à sua vida, vá a fundo. Ele está dizendo: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 opiniões diferentes? Se o Senhor é Deus, siga-o, mas se Baal é Deus, então siga-o. Não ande ante outros deuses. Era aquilo que Israel recebeu quando saiu do Egito, não é? Deus está dizendo aqui: pare de ser indeciso. Você não viu a beleza do meu filho? Então siga a escuridão. Faça isso, você está perdendo seu tempo. Você não vai ter paz realmente misturando tudo. O meu filho não é um caminho que você pega de vez em quando e depois sai por outros e entra nele, sai dele. Não, ele é o caminho, você tem que andar por ele. Você não pode viver sua vida a meio caminho entre Deus e os ídolos, entre Deus e o humanismo secular, entre a mente de Deus e a mente do homem. Você não pode. Eu não posso. Que desperdício trágico, né? Muitos homens fazem das suas vidas porque eles simplesmente não podem se tornar radicalmente devotados a Deus e nem radicalmente devotados ao mundo. É óbvio que ser radicalmente devotado ao mundo vai acabar em desgraça, mas pelo menos o cara foi fundo, enfiou a cabeça e fez tudo o que o mundo disse. Mas quem são as pessoas mais infelizes do mundo? Aquelas pessoas que não podem simplesmente abraçar nem Deus nem o diabo.
eles não podem desistir totalmente de Deus, e eles também não podem abraçar totalmente o que o mundo diz. Então ele consegue ainda ser mais infeliz do que o homem que está na mais profunda escuridão. Israel aqui é um povo mais infeliz do que os egípcios, do que os babilônios, do que os assírios, porque eles lá não estavam divididos entre nada. Então, primeiro vamos voltar para o choque do profeta Jeremias, por exemplo, exatamente disso, que diz, como a gente viu hoje no início, qual é o supremo mal? Quem está cometendo o supremo mal não é as pessoas que estão mergulhadas na vida sem Deus. Ele diz assim: atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mande observadores a Quedar, vá a outras nações, ele está dizendo, e veja se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? Você vê alguém no mundo de vez em quando querer viver em santidade? Você vê isso, queridos? Você vê as pessoas no mundo vivendo para elas mesmas, de vez em quando querendo viver para a glória de Cristo? Você não vê. É o ponto de Deus. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses. Ou seja, nunca você vê as nações trocar Baal por Deus, e Baal nem Deus é. Você nunca vai ver um homem sem Deus pensando, o humanismo secular não é bom, eu vou seguir aquilo que a mente de Deus diz. Você não vai ver isso. Eu vou misturar um pouco. Você não vê isso. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados, abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a minha fonte de águas vivas e cavaram as suas próprias cisternas rachadas. Eles vão morrer de sede, porque elas não podem reter as águas. Ou seja, Deus disse que o universo deveria todo ficar em choque. Ele está dizendo que o céu devia ficar em choque, porque o povo dele trocou a glória dele por algo que não tem nenhum lucro. Trocar a luz pela escuridão não vai trazer nada a ninguém. E ele está dizendo, alguma nação já fez isso, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Alguém poderia até abandonar a Bíblia, abraçar um pouco do humanismo secular. Se houvesse alguma coisa, você ainda pensaria, pois pelo menos tem alguma coisa durante algum tempo. Não é? No final vai acabar mal, mas aquilo ali vai dar uma paz, mas não é verdade. Não é verdade. É um Deus inútil. Nós vivemos numa geração de pessoas tristes, deprimidas, que quanto mais consegue entretenimentos e divertimentos, mais infelizes são. Então você nunca viu o mundo flertando com a santidade, amor a Deus, obediência? Nunca viu. Eles trocaram, Deus está dizendo, sua mansão no lugar mais lindo por um buraco sujo, lamacento. Meu povo trocou as maravilhas da sua glória por aquilo que é inútil. A fonte abandonada é o próprio Deus. Eles me abandonaram. Abandonaram algumas tradições. Não. A fonte de águas é Ele mesmo. E eles cavaram para si essas cisternas. Então a glória que eles trocaram no verso 11 é chamada no verso 13, eu, a fonte de águas vivas. Deus não nos chamou para algumas ideias da Bíblia, algumas filosofias. Ele me chamou para Ele. Ele não disse que ia me ensinar o que era a fonte da vida, da realização. Ele disse que Ele é. Então esse é um mal. E o custo disso, como eu disse, o inferno que nunca morre. Para alguém que chegou tão próximo da fonte da vida, é muito pior. Não é? Agora, é um grande e terrível mal perder o gosto pela fonte de toda alegria, deleite e prazer. E o segundo mal, o verso 13 diz, eles cavaram para si cisternas quebradas. Não apenas se afastaram da fonte da vida, da alegria, mas as cisternas que eles cavam, não pode reter as águas que vai te sustentar,
e dá refrigério, como Jesus disse que daria. O que eles estão dizendo? Que não há nenhuma fonte, não há nenhuma cisterna, portanto não há vida, não há alegria duradoura. Eles vão morrer, como Israel ia morrer se Deus não fizesse chover depois de 3 anos. A cisterna, o que Deus está dizendo para nós é basicamente o seguinte: a cisterna do dinheiro está quebrada. Você acha que ela vai reter as águas, vai dar refrigério ao seu coração, o dinheiro? Você acha que ela é uma boa cisterna? Está quebrada, está vazando. Logo você vai descobrir miseravelmente como vai falhar. A cisterna sexual está quebrada. Você acha que realmente que essa é a cisterna da vida? A cisterna da família está quebrada. A cisterna da beleza, músculos e juventude está quebrada. A cisterna do sucesso, do status, está quebrada. A cisterna de consertar o mundo com a engenhosidade do homem está quebrada. A cisterna de aquilo que pode trazer refrigério ao coração na visão do homem está quebrado. Nenhuma dessas coisas pode reter a água, portanto não pode saciar nem sustentar a vida. E a fonte que foi abandonada não pode preencher você por 30 anos, 40 anos. Ela é suficiente para toda a eternidade. São as águas da vida. Então a essência é essa. A essência do mal é perder um gosto por Deus e preferir qualquer coisa no lugar de Deus. E é óbvio que você não buscaria outra coisa se você tivesse o gosto, não é? Então o meu povo não tem gosto por mim, ele prefere outras coisas, ele vai morrer de fome e de sede. É isso, não é? Então por que é tão interessante Elias usar a palavra, até quando vocês vão cochear, na verdade, manquear entre 2 caminhos, entre 2 opiniões, entre o que Deus diz e o que o homem diz. A palavra cochear ou mancar, do verso 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões, cochear entre os 2 caminhos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, não respondeu: por quanto tempo vocês vão ficar mancando assim, entre uma coisa e outra? Essa palavra aparece de novo no versículo 26, verso B, quando os profetas de Baal estão desesperados, porque é esse ponto que todo mundo chega quando acha que outra coisa pode dar a ele o descanso, não é? Eles estão desesperados porque não está funcionando, não é? Esse é o mundo desesperado. E se as pessoas que se dizem cristãs bebem da mesma fonte do mundo, elas ficam desesperadas também. Hoje, a maior luta das pessoas é provar que um cristão pode viver desesperado, sem paz e alegria. E eu acredito. Eu acho que eles estão certos. Se o que eles ensinam é a mesma coisa que o mundo ensina, por que teria um resultado diferente? Eu acho que grande parte dos cristãos vão viver desesperados mesmos. E pior, vão morrer desesperados. Porque são cristãos nominais, se alimentam daquilo que não é a fonte das águas vivas, vão morrer de sede. E tentar provar a nós que alguém sem Deus, como o seu bem final, vai morrer e vai viver desesperado e morrer infeliz como o mundo, é uma tentativa tola, nós já sabemos, não é? Então, quando os profetas de Baal estão desesperados, tentando receber uma resposta do Deus dele, as pessoas vão ficando desesperadas, né? Elas investem a vida delas toda numa determinada cisterna, num determinado Deus, e quando vê que ele não responde, elas ficam desesperadas, elas fazem qualquer coisa. E então eles estavam dizendo: ó Baal, responda-nos, mas não havia nenhuma voz e ninguém respondeu, e eles estavam mancando em volta do altar que tinham feito. Outra versão diz: e tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém não havia nenhuma voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Aqui a tradução é da mesma palavra lá que Elias usou para dizer: até quando vocês vão cochear, manquear entre 2 caminhos? Eu não acho que esses 2 usos da palavra cochear ou mancar, tão próximo, no versículo 21, no versículo 26,
já que teria tantas palavras em hebraico para ser usada, são um acidente. Se você tentar obter a sua vida, seu significado, o seu fogo, não é? De qualquer coisa que não é o Deus verdadeiro, pode ser Baal, como eu disse, a cisterna da família, do dinheiro, do entretenimento, do sexo, está quebrada. Se você tentar obter a sua vida, o seu significado, o seu valor, o seu fogo, como eles queriam que esse Deus falso mandasse, de qualquer coisa, mas não do Deus verdadeiro, você vai ser manco para o resto da vida. Você vai cochear de caminho a caminho. Queridos, há tantas ideias, o tempo todo surgem, não é? Você pode pegar algumas coisas aqui, ao ouvir ou ler a sua Bíblia, mas você vai misturar isso com aquela opinião lá e aquela opinião lá, e você vai estar assim pelo resto da sua vida, você vai ser manco. O mundo pode, para esconder a sua miséria, chamar de dança, não é? A busca sem fim, infeliz, mas Deus chama isso de mancar mesmo, não é? Então, em 1 Reis 18, 22, a Bíblia diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, fora os 400 profetas de Aserá, como nós vimos. Essas não são boas coisas. Até hoje a igreja se preocupa com isso. À medida que ela ouve a verdade de Deus, ela pensa: isso aí é muito minoria. Muito minoria. É minoria no mundo e não tem. No meio da igreja visível, então é minoria também. Mas pense aqui é 1 contra 450. Eu diria que é assim que Deus gosta, não é? Em alguns minutos vai piorar. Nós sabemos que muitas vezes, às vezes a proporção já está muito ruim, não é? Como no passado de Israel, e Deus disse: olha, é muita gente para me dar a vitória. Parece pouco, mas ainda é muito. Gideão, é muita gente. E nós sabemos que ele foi só com 300 pessoas, o que era ridículo. E 1 Reis, então, 18, 25, 23, 25 diz: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém, não lhes coloquem fogo. E eu preparei o outro bezerro, eu vou preparar outro bezerro e porei sobre ele a lenha, e não colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus, que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o, primeiro porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Sempre que a Bíblia fala que desceu fogo do céu, está falando de raio, não é? E para as pessoas do passado, o raio cai e incendeia. Então é fogo caindo do céu. Quando o fogo caiu lá na história de Jó, aqui, em todo lugar, é a respeito disso, não é? E esses deuses eram deuses da fertilidade, e para dar fertilidade controlavam supostamente chuva e essas coisas. Então não seria difícil para Baal fazer cair fogo do céu, não é? E é como se ele estivesse dizendo: vocês são 450, eu sou um, então eu vou por último, vocês vão antes, vocês vão preparar o bezerro mais rápido, vocês vão fazer tudo mais rápido, porque vocês são muitos, não é? Vocês podem colocar as ideias de vocês em prática. Então, e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, está vendo? Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogo, e tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam, aqui é aquela palavra, não é? Porque cocheais sobre duas opiniões, sobre o altar que tinham feito. E o que você tem aqui? Você tem silêncio. É o que você vai ter. Você pode buscar em todos os deuses que você quiser, não é? E achar que ele vai ser uma fonte, ou que ele vai incendiar a sua vida. Mas é assim, a resposta é nenhuma, não é? É silêncio, não é? A alma está sozinha, está nua. E a Bíblia diz: isso sucedeu que quando chegou meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja conversando.
ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que ele tenha feito alguma viagem. Talvez ele esteja dormindo e despertará. Elias é muito mais ácido do que as pessoas acham que nós somos, não é? Porque Elias está simplesmente debochando. É como se ele estivesse dizendo: você acha que isso aí vai te dar paz? Continua, vai. Você acha que o humanismo secular vai conduzir a sua vida? Vai fundo, continua nisso. Talvez não esteja funcionando ainda por causa disso, por causa daquilo. Ele está falando isso, ó. Talvez ele fez uma viagem, talvez ele está dormindo, Deus de vocês, pode ser que ele tenha dormido, não é? E eles clamavam em altas vozes e começaram a se retalhar com facas e com lancetas, conforme o seu costume. Eles derramaram sangue, eles começaram a se retalhar. As pessoas, elas vão fazer qualquer coisa pelos seus deuses. Desespero, não é? Biblicamente, experimentalmente, eu acho justo dizer que a zombaria tem um valor limitado no ministério. Mas há momentos e lugares em que outra coisa não é adequada, não é? E esse aqui foi um deles, apesar de não ser aquilo que está sempre em utilidade por nós. Eles se automutilam, e não é de admirar que eles mancassem, e eles estão se lacerando, eles estão se destruindo. Não é? É por isso que o nosso mundo cada vez manqueja mais, porque o desespero é tão grande. O humanismo secular tem uma ideia hoje, só para 10 anos depois ele dizer que não é nada daquilo, é outra coisa, e só para outro pensador falar que é outra coisa, e você está se autodestruindo, né? Você está se retalhando de um caminho a outro, de uma ideia para outra. Eu diria que é a cultura do laceramento. Depois de alguns anos as pessoas estão tão laceradas, elas tentaram tantas coisas para criar filhos maravilhosos, casamentos maravilhosos, vidas maravilhosas, romances maravilhosos, autoestima maravilhosa. Elas tentaram tanta coisa, elas estão tão retalhadas. A aparência é tão assustadora. E a Bíblia diz: e ao meio-dia passaram delirantes até o tempo da oferta da oblação, que é quando está chegando a noite, não é? Mas não havia voz, não havia resposta, ninguém respondeu, ninguém prestou atenção, nenhuma voz, sem resposta, sem atenção, apenas silêncio esmagador e dilacerados, sangrando. É como todo mundo fica. Olha para a nossa cultura, é o retrato dela, dilacerada. Achar que ela vai ser um caminho para a paz chega a ser estranho, não é? Pensar. Então esses 450 tiveram as suas chances, não aconteceu nada além de autodestruição. No final, tudo que o ser humano tenta causa apenas mais destruição a ele mesmo, não é? Eles conseguiram isso, conseguiram autodestruição, e isso não vai melhorar, vai piorar. Nunca alguém abraçou a sabedoria do mundo e não ficou mais dilacerado do que estava antes. E Deus sempre gosta de trabalhar com desvantagem. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma vala, não é, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. 1 Reis 18, 32. E não perca isso. Esse é o altar, é feito de 12 pedras que representam o povo. 12 pedras. Isso realmente importa, porque o que vai acontecer com as pedras é importante para nós. Cada pedra, cada 12 pedras representava todo o povo de Israel, representava as 12 tribos de Israel, o povo visível de Deus. Elas representam Israel, e o nome dado a Jacó depois que ele lutou com Deus, nós sabemos, no Vale do Jaboque, o nome dele foi mudado, né, de Jacó para Israel. Então Deus gosta de dar todas as vantagens ao mundo, não é? Parece que o mundo está sempre numa vantagem imensa. Pense no Império Romano e em Cristo e 12 apóstolos. Qual é a vantagem que Deus deu ao mundo? Quem vai prevalecer? Nero ou Paulo? Os imperadores ou Pedro? Quem vai prevalecer? A luta é totalmente mais absurda e desigual do que aqui.
Então, no versículo 32 diz: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até que a vala em torno do altar ficou cheia d'água. Portanto, não apenas as chances de 450 contra 1 já eram vantagem demais por outro lado, mas os 450 usaram madeira seca, usaram tudo que era fácil pegar fogo, não é? Mas você vê, nós temos o seco versus ao encharcado. É como se a vantagem do outro lado não fosse grande o suficiente. Deus estivesse dizendo: dê mais vantagens, não é? De tal maneira que o outro lado não tinha nem água, nem um lago, mas esse aqui estava encharcado de tanta água que se formou um lago em volta. Deus gosta de estar em desvantagem pouco antes de vencer. Pense em José na prisão pouco antes de governar o Egito. Se alguém dissesse um pouco antes: sabe esse preso ali? Então ele vai governar o Egito. Todo mundo ia dizer: isso é ridículo. Pense em Gideão com seus 300, antes de derrotar uma horda incontável de medianitas. Todo mundo dizia: 300? Não dá. Pense em Daniel na cova dos leões, pense em Jesus na cruz. Deus está salvando o mundo, Deus está esmagando a cabeça de Satanás, Deus está justificando, propiciando todos os eleitos, com seu filho preso numa cruz. Isso é totalmente absurdo. Deus gosta dessas desvantagens, não é? Então, o verso 36 diz: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, já no final da tarde, não é? Para escurecer, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Essa declaração mais explícita do propósito em toda a história, nessa oração de Elias. E a Bíblia diz assim, no versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava em torno. Tudo foi consumido. Não só caiu um fogo que queimou a madeira e o animal, foi algo totalmente incrível, consumiu tudo: o touro, a madeira, a água, as pedras que simbolizavam Israel, e até o pó consumiu. No final, depois que cai, que Deus manifesta a sua glória, tudo o que resta é o que, queridos? Deus. Não tinha mais nada, só Deus. Sempre que Deus realmente se manifesta, e Ele só se manifesta onde Deus só se manifestou, onde no final fica só Ele. Num sermão, Deus só foi de fato glorificado se no final só ficou Ele. Se ficou uma coisinha, uma pedra da humanidade, aquilo não é o que Deus faz. Se qualquer coisa, qualquer ensinamento, no final sobrou uma lasca de algo que não é Deus, não é o que Deus faz, não é o que mostra a glória de Deus. Aqui você vê, não sobrou nada, tudo que resta é Deus. Ali o altar de Baal, o touro, os profetas que coxeavam e sangravam estavam lá, intactos, não é? Porque não tinha nenhum Deus, só eles mesmos. Mas Deus está dizendo: não brinquem com a minha glória, não é? Seja sério sobre o pecado. E quando todo o povo viu isso, caiu sobre o seu rosto e disseram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Sim, Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Deus no século 21. É por isso que você não deve cochear entre dois caminhos. É por isso que você não deve colocar uma pedra, uma lasca do que você mesmo é. Nem o povo de Deus pode colocar nada lá a não ser Deus.
tudo se vai. Ele é o mesmo, mas nem todos os seus caminhos são iguais, não é? E toda a história, a providência de Deus está levando para o mesmo lugar. E nós enfrentamos batalhas diferentes. Talvez a batalha que nós enfrentemos hoje não seja, aparentemente, a mesma que Elias enfrentou, mas é só aparente. A natureza desse julgamento para a idolatria não execução, como vai acontecer aqui com todos esses profetas, mas o que 1 Coríntios 5,13 diz: Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Deus está sempre, o seu verdadeiro povo está sempre sendo limpo pela verdade de Deus, assim, mesmo em épocas diferentes. Agora aqui em Israel, no Monte Carmelo, sob esse regime, Deus está mostrando dessa forma a seriedade do pecado. Não pense, ele não sempre faz com as pessoas que mentem para o Espírito Santo morrerem, como Ananias e Safira, mas ele está dizendo o seguinte: esse é o seu fim é o mesmo. Eu posso não agir imediatamente, mas eu nunca ajo diferente. Mentir para o Espírito Santo é grave assim. De vez em quando ele faz essas coisas como aqui, com Elias e aqueles profetas, e com Ananias e Safira, para mostrar que não há diferença nenhuma. Por isso que quando as pessoas perguntaram: aquela torre caiu naquelas pessoas, Pilatos matou aqueles outros, por quê? O que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer igual a eles. Não pensem que eles eram piores do que vocês. O procedimento pode parecer diferente, porque nenhuma torre caiu na cabeça de vocês, mas o fim de vocês vai ser exatamente igual, porque vocês estão debaixo da mesma ira. Então Deus responde a oração, você vê, de quem ama os caminhos de Deus e os meios de Deus. Em Reis 18, 40, 42, diz assim: e disse-lhes Elias: apanhe os profetas de Baal, não deixe nenhum deles escapar. E eles se apoderaram deles, e Elias os levou ao ribeiro de Quizon e os matou ali. E Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque ouve-se o estrondo de chuva. Então Acabe subiu para comer e beber. Deus havia prometido no verso 1: eu enviarei chuva sobre a terra. Agora quase tudo estava no lugar. Deus havia mostrado que todas as ideias, todas as coisas que se colocam no lugar dele para dar ao homem identidade, sentido, paz, são falsos. E ele mostrou a sua glória, mas havia uma coisa, Deus fará da chuva uma resposta à oração perseverante. Ele disse que ia fazer chover, mas não é por isso que Elias falou: então vamos ficar esperando aqui. Não, você vê, tudo em nossa vida é regado à oração, porque nós ficamos mais conscientes que nós recebemos tudo de Deus quando nós oramos sobre tudo. E Elias subiu no cume do Monte Carmelo, e ele se curvou sobre a terra e colocou o seu rosto entre os joelhos. Hoje alguém diria: Elias, Deus disse que vai chover, você não precisa orar sobre isso. E ele disse aos seus servos: suba agora, olhe para o mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. E ele disse: vá de novo 7 vezes. E na 7ª vez ele disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, está subindo do mar. E Elias disse: suba, diga a Acabe: prepare a sua carruagem e desça depressa, para que a chuva não te impeça no caminho. E em pouco tempo os céus se escureceram com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. E Acabe andou e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele recolheu as suas vestes e correu diante de Acabe, mais rápido que Acabe com as suas aparelhas de cavalos, até a entrada da cidade. Ele correu antes da chuva, ele não mancou. Todos nós devíamos ser assim no nosso mundo. Certa vez Jeremias começou a lamentar a Deus porque tudo era contra ele, tudo estava difícil como servo de Deus. Deus respondeu para ele assim: Jeremias, se você não consegue correr na campina do Jordão, como é que você vai correr contra os cavalos? Se você não consegue correr contra os homens que vão a pé e começam a reclamar, como é que você vai correr com homens a cavalos? Se você não consegue correr na campina do Jordão, como é que você vai correr no meio do mangue, do lodo? Você foi feito para correr,
em todas as situações. Se você é fraco, diz o livro, né, de Provérbios, se você se mostra fraco num dia da angústia, quão fraco você é. Que força era essa? Que só podia te sustentar no dia bom? Você não precisa de força que te sustente no dia bom, não é? Deus governa a história, queridos. Nós não chegamos em 2021, estamos com medo do que a história vai tomar, de que caminho vai tomar, e é assim que nós queremos encerrar, não é? Essa história não é só setas apontando para nós algumas lições. O verso 37 diz assim: responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba. Saiba o quê? Por que ele está orando? O que ele quer que o povo saiba? Que tu, ó Senhor, é Deus. Tu não é uma ideia. Até quando, queridos, você que é cristão vai comparar Deus com a ideia de outro homem? Para você Deus é uma ideia? É o que é? Para você Deus é alguma filosofia que você vai colocar contra Nietzsche, Bertrand Russell, Freud? É isso que você vai fazer? Para você Deus é uma ideia? Deus não é uma tradição. Deus não é uma projeção das nossas mentes. Deus não é uma força, não é um arquétipo. Ele não é um símbolo que nós podemos usar como um símbolo para tentarmos ser mais amáveis, para construirmos um mundo melhor. Que eles saibam que tu és Deus, o Deus vivo, o Deus ativo, o Deus que envia fogo, o Deus que enviou o seu Filho, o Deus que decreta todas as coisas, o Deus que odeia o pecado, o Deus que destrói a idolatria, o Deus que amaldiçoou o mundo. Como eu disse, o problema de Israel não era Elias. O Deus que ouve a oração pessoal de um homem como Elias. E no final do verso 37, ele completa a oração: responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu é o Senhor, que tu, Senhor, és Deus, e que tu fazes o coração deles voltar para ti. Não é maravilhoso isso? Para que o povo saiba disso. Seus corações haviam traído Deus, rejeitado Deus, desprezado Deus, não glorificado Deus. Não glorificar é desvalorizar, é desprezar. Eles amaram outras coisas mais do que Deus. Todo esse evento no Monte Carmelo tem como objetivo fazer o povo de Deus saber disso, que se eles voltarem para Deus, é porque Deus fez isso. Nenhum coração se volta para Deus. Isso é para você ver a escuridão do coração do homem. Ele vai se retalhar e se mutilar de Baal a Aserá, de uma ideia a outra. O homem vai ver que uma filosofia humanista não funcionou, ele vai para outra, ele vai para outra, ele vai para outra, ele vai se retalhar, ele vai se destruir, mas ele nunca vai voltar para Deus. Quando as pessoas clamam de coração, o Senhor é Deus, o Senhor, Ele é Deus, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. Se alguém de fato, se você de fato olhar Deus como Deus, e Ele não for uma ideia para você, Ele não for uma inspiração, Ele for Deus para você, o Deus que é luz, que é paz, o Deus que o reino dele é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, se Ele for Deus para você, então Ele fez isso. Só Ele pode fazer um coração voltar-se para Ele. Sim, Elias quer dizer, olha, você viu como Ele mandou o raio, o fogo do céu? Então, Ele governa os elementos. Ele governa a carne, a madeira, as pedras. Ele governa a chuva. Ele governa as pernas do homem manco. Mas o clímax é que o Senhor governa o coração do homem.
Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que o seu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Saiba disso, Israel, para o bem da sua alma e para a glória de Deus. Ninguém jamais voltou para Deus sem que ele mesmo tenha feito isso. Quando seu coração se volta para o Senhor, seu coração não é soberano. Ele não se voltou para Deus porque ele quis. Porque o mundo sempre ama as trevas. Não é? Deus é soberano. Se um coração vai voltar para Ele, dependerá dEle. Se um coração vai vê-lo como algo real, como Deus, e não como uma ideia tão fraca, que a ideia de outro homem consegue derrubar. Então Deus fará isso. Você se voltou, seu coração se virou, sua vontade se virou, suas afeições se voltaram. Nós falamos hoje de manhã. Nunca foi um ser humano mesmo que virou essas coisas para Deus. Ele abre os olhos, ele nos faz ver a realidade do seu filho. E todo o resto, todo o mundo, todas as suas ideias são nada depois que nós vemos a glória de Deus, como naquele dia. Não sobrou animal, não sobrou pedra, não sobrou água, só Deus. Sabe, Deus nos faz voltar, e Ele só nos fez voltar, e só Ele pode fazer isso quando não sobra mais nada para nós, a não ser Deus. Não é Deus e mais alguma coisa. Deus mantém cada coração. E você pensaria que nesse ponto alto da confiança de Elias, ele nunca mais poderia perderia de vista esse domínio soberano de Deus. Mas Elias tem nuvens sobre os seus olhos. Isso para nos mostrar que mesmo depois que nós somos realmente aqueles a quem Deus chamou, nós devemos estar continuamente com os nossos corações voltados para a palavra de Deus, lembrando que nós estamos no mundo sob uma atmosfera densa de enganos, e nós respiramos essa atmosfera, e nós temos que diariamente estar respirando um ar que não é desse mundo, não é? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 19:14. Então, Deus, os corações do seu povo escaparam das mãos soberanas de Deus, e eu sou o único que sobrou. Deus disse: não, Elias, não é? Literalmente, eu fiz permanecer. Eu guardei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram e toda a boca que não beijou a idolatria, a ideia que não é centrada em mim. No entanto, eu fiz sobrar, eu guardei 7.000. Você vê, esses 7.000 não se guardaram, não venceram. Não, Elias, eu conheço aqueles que são meus, porque eu virei o coração deles para mim. E o coração deles sendo meu, mesmo esse ambiente de Israel completamente voltado para todos os ídolos, não fez o coração deles se voltarem para lá. E eu faço com que seus corações permaneçam meus. 7.000 deles não se curvaram, porque eles são meus. E essa é a marca dos que são meus. Eu viro o coração deles. Nós que temos uma visão maior, eu viro o coração deles para o meu filho, e eu os guardo. E aqui está o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Há tanta descrença em Israel nos dias de Paulo, tanta rejeição ao Messias, tanto quanto nos dias de Elias, tanto quanto nos dias de hoje. Então Paulo pergunta em Romanos 11, Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde, de jeito nenhum. Ele volta para aquelas palavras desesperadas de Elias. Elias disse, eu fiquei sozinho. Não é? Paulo diz em Romanos 11, 2 e 3, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão ele conheceu, na eternidade. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras. Paulo está citando aquele caso. Ele cita exatamente o texto que nós estávamos olhando.
Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Paulo cita a oração de Elias, aquela oração que Elias fez. Então Paulo coloca as palavras soberanas de Deus contra as palavras desesperadas de Elias, como a resposta para os dias de Paulo. Que muitas pessoas podiam dizer: olha, não sobrou nada, mesmo o povo visível de Deus está totalmente longe de Deus. Então qual a resposta? A resposta é o verso 11, capítulo 11, 4, não é? Que ele diz: e qual foi a resposta divina? Paulo diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Não acharam que a fonte seria outra coisa. Não acharam que encontrariam alegria em outro lugar. Não acharam que encontrariam paz em outro lugar. Não acharam que podiam misturar. Não cochearam entre dois caminhos. Eu tenho guardado, eu os guardei. Seus corações são meus. Tanto quanto eu posso mandar fogo, posso consumir tudo. Então, eu tenho os corações. Então Paulo tira essa lição em Romanos 11:5. Assim também, como nos dias de Elias, no tempo presente, há um remanescente escolhido pela graça. Nos meus dias, Paulo está dizendo, há um remanescente, há pessoas que Deus virou o seu coração para Cristo, que não vão ficar cocheando entre dois caminhos a vida inteira. Antes de Deus virar o coração deles, eles estavam lá, né? É óbvio. Em todas as gerações, isso é verdade esta noite. Muitas pessoas vão para sempre cochear entre dois caminhos, queridos. Mas essa é uma evidência horrível. Porque Deus disse para Elias: eu guardei para mim pessoas que não cocheiam entre dois caminhos. Paulo, falando em Romanos 11, cita a oração de Elias e diz: hoje também Deus guardou um remanescente pela graça. Que Cristo para eles não é uma ideia de vez em quando, que é misturada a outras coisas. É totalmente real. Deus transforma e faz tornar para si mesmo corações pela graça, e Deus mantém esses corações pela graça. E nada pode tirar esses corações daí. E isso que significa que Deus é Deus. Deus é Deus no Monte Carmelo, Deus é Deus com Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, e Deus é o Deus no Rio de Janeiro, não é? Nossa oração hoje é a mesma de Paulo e de Elias. Senhor, faz com que teu povo saiba que tu és Deus, que eles não continuem tratando a ti como uma ideia, que eles podem misturar com outras ideias, uma força, uma inspiração, que eles conheçam a ti como Deus. E nós sabemos, não é, que Deus está fazendo a mesma coisa, está virando corações para Ele nos nossos dias, que é um remanescente segundo a graça. Havia nos dias de Elias, apesar de tudo ser contra. Havia um remanescente nos dias de Paulo, apesar de tudo parecer ser contra. Havia um remanescente nos dias de Martim Lutero, apesar de tudo parecer contra. Havia um remanescente no século XVI na Inglaterra, apesar de toda a igreja parecer estar contrária àquilo. Enquanto eles aquilo que é visível simplesmente muitas vezes está ali cocheando entre vários caminhos a esses. Então nunca diga, eles transformaram todas as igrejas em lojas, em negócios, em clínicas de psicologia, em teatros, e eu sozinho fiquei. Nunca diga isso, porque Deus responderia a mesma coisa que respondeu para Elias, e responderia a mesma coisa que ele fez com Paulo. Deus abandonou o seu povo? Não. Deus guardou para si um remanescente segundo a graça. Há um duplo não. Você não é único, eu não sou único. Se nossos corações estão voltados para Deus, nós sabemos que não somos únicos. Sabemos que Deus sempre volta para Ele todos os corações segundo a graça. E não foi a resiliência espiritual de Josemar ou a tua que fez você se voltar para Deus, se você se voltou.
Deus tem seu povo, milhares deles, e Ele mostrará todos aqueles que Ele deu ao seu Filho. Por quê? Porque Ele é Deus, porque eles foram comprados com o sangue do seu Filho, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e Ele vai ter todos eles. A vontade do meu Pai é essa, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E Ele vai virar o coração de cada um deles para Ele, e todas as coisas concorrentes serão abandonadas por esses corações, porque esses corações de fato encontrarão paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E Ele vai mantê-los para sempre. E é isso que significa Ele ser Deus. Ele nunca foi vencido em nada que Ele decretou. Ele não perdeu Israel. Ele guardou 7.000 e Ele tinha o que Ele separou. Ele não perdeu nada nos dias de Paulo. Paulo diz: ainda há um remanescente segundo a graça. Deus teve todos os que Ele quis nos dias de Paulo, e Ele terá todos nos nossos dias. E nenhum desses voltou o seu coração para Ele. Deus fez isso. Deus vai fazer isso até que o último que Ele deu ao seu Filho seja chamado. Então a história terá a sua consumação. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e